abrir a sua Bíblia, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós estaremos expondo, como os irmãos já sabem, mais um dos milagres de Jesus. E neste milagre, o Senhor cura um cego, a cura do cego de Jericó. Lucas capítulo 18. Você que nos visita, seja bem-vindo. Você que nos acompanha por meio da transmissão, também possa ser abençoado. Estejamos todos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Lucas 18, a partir do versículo de número 35. Nos diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Você pode assentar-se, nós estaremos orando neste momento. Ó Senhor, além de cantarmos as tuas verdades, além de cantarmos a tua palavra, além de declararmos a tua grandeza, declararmos o controle que tu tens ao longo da história e pela história, nós queremos nos colocar agora diante da tua autoridade. Nós queremos, ó Deus, que os nossos corações se voltem, estejam eles atentos a ouvir a tua palavra. Fato este, ó Deus, que se parece com as nossas histórias, e a explicação do texto vai nos mostrar isto. Nós pedimos, ó Deus, que a tua exortação, o teu consolo, o teu conforto, a tua advertência, a tua instrução esteja conosco nesta manhã, por meio da tua palavra, Deus. Nos usa humildemente, nós pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, todos nós já tivemos aqui a experiência, seja ela curta ou longa, de conviver com alguém mal agradecido, de conviver com alguém que não sabe reconhecer o favor que prestamos, ou o serviço que nós prestamos, ou o presente que nós oferecemos. Todos nós já tivemos a oportunidade de conviver com alguém que não reconhece, alguém que foi mal agradecido e que não reagiu da forma como você esperava. Isso para nós é frustrante. Por exemplo, acredito que a maioria aqui já participou de amigo secreto. Geralmente isso é uma brincadeira que se faz no fim de ano, e você prepara ali o presente com todo carinho, e quando você vai para a execução da brincadeira, você vê ali uma caixa de lenço, e você diz: tomara que não seja eu sorteado para essa caixa de lenço, tomara que não seja eu sorteado para aquele pacote de bis. E aí, quando isso acontece, nossa, você se frustra, Você se frustra, porque nós nos preparamos para oferecer o melhor, mas às vezes nós não estamos preparados para receber. Talvez seja até o melhor que a pessoa ofereceu, mas a brincadeira do amigo secreto nos faz compreender como muitas vezes nós também somos mal agradecidos, Nós muitas vezes investimos, caprichamos, nos dedicamos, seja no presente ou no serviço, para tentar agradar outra pessoa ou outras pessoas, e muitas vezes eles não estão nem aí. Mas você também já deve ter passado ou vivido o contrário, convivido com alguém que é extremamente grato. E aí nós estamos falando aqui de opostos. Nós estamos falando de pessoas que agradecem até uma singela palavra, até uma sábia palavra, e pessoas elas se mostram agradecidas por um conselho, por um serviço, por um presente, por alguma coisa que você de bom grado tenha oferecido a ela. E essa satisfação, ela demonstra, na verdade, um sentimento que por muitos é esquecido, que é a gratidão.
Nós estamos falando aqui de dois extremos: alguém que despreza a gratidão e alguém que sabe o que é ser grato. A ingratidão, irmãos, é algo que não precisa de muito esforço para nos abraçar. É bem fácil sermos envolvidos por ela. Nós podemos usar a desculpa de que, por exemplo, entre casais, pessoas que não dizem um ao outro o quanto elas o amam, elas dizem assim: não, mas ele ou ela já sabe que eu amo, não preciso ficar dizendo, eu não preciso ficar aqui verbalizando o quanto eu amo. Pessoas usam essa desculpa para não mais abrirem as suas bocas e professarem aquilo que, o sentimento um para com os outros, né? O silêncio, ele já passa a ser uma marca, uma característica de alguém ingrato. Se você conhece alguém ingrato, muitas vezes ele se põe em silêncio diante do serviço prestado ou daquilo que foi recebido. Ele se cala, ele apenas recebe, ele apenas é abençoado e ele não manifesta a sua gratidão. E por falar em gratidão, irmãos, você deve estar lembrado do último sermão, né, no domingo passado. Caso você não esteja, nós devemos lembrar que Moisés, junto com o povo, fez o que eles fizeram, na verdade, ao presenciarem mais um feito miraculoso de Deus em suas vidas. Um grande livramento, o cumprimento das suas promessas. Eles entoaram um cântico, eles cantaram agradecendo àquele que nutria um grande relacionamento. Após passarem a pé enxuto ali pelo mar, eles elaboraram, eles cantaram, eles se alegraram diante do Senhor como forma de agradecimento. Talvez, se você não lembre, isso está gravado nos nossos vídeos, está na página da nossa igreja. Mas não deveríamos esquecer, irmãos, afinal faz pouquíssimo tempo que ouvimos sobre esse sermão. Um sermão que fala sobre gratidão. Eles cantaram e agradeceram com vigor, eles cantaram e agradeceram com ânimo, eles demonstraram a sua gratidão de forma visível e de forma audível. Eles souberam agradecer tão grande favor derramado sobre as suas vidas. Os seus olhos haviam visto o extraordinário, cada praga sendo derramada no Egito, cada livramento de Deus sobre o seu povo, cada promessa de Deus sendo cumprida. E por fim, irmãos, caminhar a pé enxuto pelas profundezas de um mar, algo inimaginável para todas aquelas pessoas. E além disso, ver todos os seus inimigos sendo exterminados. E cantaram: enfim, salvos, exclamaram ele naquele cântico. E a história vai transcorrer, irmãos, e com os próximos capítulos nós veremos que a gratidão, ela nem sempre foi o sentimento predominante no povo de Deus. Esse mesmo povo que viu, chegaria a murmurar logo em breve, e vocês vão ver isso no capítulo 16. Bastou a falta de água para que as queixas elas viessem a surgir. Daí logo pensamos: que povo mal agradecido. Num capítulo eles louvam, eles glorificam, eles exaltam a Deus. No outro capítulo eles já estão ali a murmurar, já estão dizendo que vão morrer de sede. Que povo mal agradecido. Na verdade, irmãos, basta nós refletirmos sobre o que nós fizemos até agora, até esse momento, e veremos que nós não somos tão diferentes deles. Quantos de nós estamos aqui irradiantes por causa da salvação? Quantos de nós estamos aqui por causa de Cristo em nossas vidas? Quantos de nós temos dificuldades, irmãos, de abrir as nossas bocas e cantar ao Senhor como pessoas gratas? Façamos uma reflexão: o que fizemos até esse exato momento, a forma como cantamos, a forma como chegamos, o horário como chegamos, a forma como nos portamos aqui, a intenção dos nossos corações ao nos aglomerarmos nesse local. Se a gratidão não estiver envolvendo tudo aquilo que está dentro desse planejamento, irmãos, qual é a razão de estarmos aqui? Nós não somos muito diferentes daquele povo que num curto espaço de tempo já estavam a murmurar, já estavam a reclamar. Talvez você tenha chegado aqui e a reclamação já tenha passado junto com você daquela porta. Talvez você reclame porque está frio, talvez você reclame porque botaram umas luzes aqui agora e a gente quase não vê ninguém. Talvez você reclame porque isso, porque por aquilo outro. E nós não somos diferentes daquele povo. Facilmente a gratidão nos deixa, facilmente a ingratidão nos abraça. E nós não somos diferentes, irmãos. Hoje nós veremos mais um sermão sobre milagre, mais um personagem que teve a sua vida transformada pelo agir extraordinário de Cristo. Alguém que recebeu além do esperado.
E os personagens principais dessa história, irmãos, nos farão compreender como a graça divina surpreende o necessitado. Essa história, ela se parece com muitos de nós, ela se confunde com as nossas histórias. Nós veremos isso ao longo da exposição. Eu gostaria que você agora voltasse os seus olhos para o que diz o verso 35, quando a narrativa diz: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele já está na sua trajetória para enfrentar aquilo que nós acabamos de ler na leitura continuada, né? Ele já está preparando os seus discípulos, e nessa caminhada ele passa pela cidade de Jericó. E o texto vai dizer que antes dele chegar na cidade, ou seja, ele estava à beira do caminho. E interessante é que, mais uma vez, irmãos, uma outra figura, ela aparece em diversos dos sermões que aqui já foram pregados sobre os milagres, que é a presença da multidão. Jesus, ele já estava aqui vivendo a fase da sua vida onde ele não caminhava mais sozinho. Por onde ele ia, multidões o seguiam, multidões o apertavam, multidões estavam ali na ânsia, ou por ver mais um milagre, ou pela curiosidade, ou mesmo os seus seguidores. E essa presença da multidão, ela está presente em diversos dos milagres que se encontram registrados na Escritura. Mas uma outra informação importante que precisamos atentar é o local onde acontece esse milagre. O texto vai dizer que ao aproximar-se ele de Jericó, ou seja, ele estava fora da cidade, né, estava ali às margens da cidade, e onde geralmente às margens se localizavam ali os pedintes, né, se localizavam ali alguns enfermos, algumas pessoas que tinham algumas doenças e eram postas para fora da cidade para que não viesse a contaminar. E nós vemos isso em outros milagres, outros relatos. Jesus, ele se encontrava com essas pessoas à margem das cidades, né, à beira do caminho, ou seja, às estradas. E aqui é mais um milagre, onde a estrada, a periferia, foi o cenário onde Jesus realiza um dos seus milagres. Ali estava mais um na categoria dos andarilhos, dos doentes, dos pedintes. E aí, interessante, irmãos, quanto Jesus, ele atende a necessidade de um homem cego. Mas a gente precisa atentar para o fato de que ele não era apenas um cego. Ele era um cego, ele era um pedinte, ele era alguém que dependia de outras pessoas para se locomover. Ele estava sempre à espera do favor de alguém. Ele estava à margem, ou seja, ele andava à beira do caminho. Ele estava, como nós dizemos aqui no Nordeste, ele estava escanteado. E nós vemos esse cenário se repetir ao longo de outras narrativas. E quando eu disse, irmãos, que essa história ela se parece conosco, porque todos nós um dia andamos também à margem do caminho. Todos nós andávamos fora deste povo escolhido. Nós andávamos à margem. Mesmo que você diga: não, eu fazia parte de um grupo social, mas diante do Senhor você estava à margem, você estava fora desse rebanho. E o Senhor, ele chama, ele põe esse cego, não mais agora à margem, mas a andar agora no caminho. Ele endireita toda a realidade daquele cego, assim como endireitou a minha e a sua. Nós que um dia andávamos à margem, hoje nós não estamos mais à margem. O Senhor nos chama para fazer parte do seu povo. Graciosamente o Senhor tem juntado as suas ovelhas, pelo poder da sua palavra, ovelhas que ora estavam surdas, ora estavam sujas. Essas ouvem a voz do pastor, essas caem em si, essas são colocadas graciosamente a fazer parte agora de um rebanho, a comer agora uma grama, a comer agora uma pastagem oferecida pelo pastor dos pastores. Essas não andam mais errantes, procurando os caminhos da sua própria vida. Isso aconteceu com aquele homem. Esse personagem, irmãos, que era cego e não surdo, por isso a sua fala, ela cala toda aquela multidão que demonstrava estar oposta ao seu pedido. E isso se mostra como um empecilho, aquela multidão que tentou calar a voz daquele homem. Ele ouviu sábias palavras de Jesus. Na verdade, essas palavras, elas foram bem mais do que um presente.
elas foram a própria salvação da sua alma. É um texto curto, é uma narrativa curta, mas ela é repleta de ensinamentos, ela é repleta de situações que se assemelham àquilo que já aconteceu às nossas vidas. No versículo 36 vai dizer assim, que ele, ouvindo o tropel, ou seja, o barulho da multidão que passava, ele perguntou o que era aquilo. E lhe disseram, anunciaram-lhe que passava ali Jesus o Nazareno. Aquele homem, irmãos, que era guiado apenas pelo que ele ouvia. Ele não via nada, ele apenas ouvia. E aí nós não sabemos, irmãos, há quanto tempo ele havia perdido a visão. E aí por que a gente conclui que ele havia perdido a visão? Porque ele diz que eu torne a ver, no verso 41. Mas os barulhos que estavam ao seu redor lhe chamavam a atenção, e ele era guiado por isso. Então ele está ali ouvindo um barulho de uma multidão, e a curiosidade lhe toma, e ele diz, o que é que está acontecendo? E ele pergunta, que movimento é aquilo, o que era aquilo? E a grande movimentação da multidão que passava ao seu redor lhe fez essa pergunta lhe saltar. A curiosidade lhe toma, e ele escuta a resposta, irmãos, uma resposta que lhe traria esperança. Toda aquela movimentação era por causa do Salvador, aquele que estaria a passar à sua frente. Então ele entende que a resposta que ele ouviu de alguém que ele não sabe quem era, mas aquela resposta lhe trouxe esperança. Aquela resposta mudaria a sua situação, aquela resposta mudaria a sua vida. E diante dessa resposta, é Jesus o Nazareno que vem aí junto com essa multidão. Ele não vendo qual era a direção, apenas guiado pelo sentido do barulho, ele grita, ele clama. Ele não manda um recado por aquele que disse que era Jesus que estava passando ali. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego, irmãos, ele não apenas estende a mão pedindo uma esmola, como era o costume dele. Ele grita reconhecendo Jesus como filho de Davi. Ele não roga por uma esmola, ele não lhe pede dinheiro, ele lhe pede compaixão. É isto que ele lhe pede. Ele pede ao Senhor compaixão por sua vida. Com certeza aquele homem já teria ouvido falar sobre Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar sobre os seus feitos, sobre as suas curas, sobre os seus milagres. Por isso, irmãos, na cabeça dele aquela era a chance, aquela era a oportunidade preparada por Deus para a sua vida. Ele não está pedindo ao Senhor um favor, ele está pedindo compaixão. E se formos, irmãos, atentar para o sentido da palavra compaixão no nosso dicionário, é a capacidade de compreender e partilhar o sofrimento de outra pessoa ou de si mesmo, com o objetivo de aliviar ou reduzir esse sofrimento. Era isso que aquele homem queria que Jesus fizesse por ele, que Jesus lhe aliviasse o sofrimento, que Jesus lhe aliviasse aquela situação. Ele não aguentava mais, e ele via a oportunidade, quando alguém disse, é Jesus que passa aí. Ele viu a oportunidade, e ele estaria prestes a ter a sua vida mudada, e essa esperança estaria em Cristo, poder ouvir a sua voz, poder ouvir o seu clamor. Ele talvez, irmãos, não tivesse a real noção do que seria contar com a compaixão de Deus, mas essas palavras foram o tom do seu grito. Ele clamou, pela segunda vez, ele clama, ele grita, ele eleva a sua voz, talvez para que sobressaísse sobre o tropel da multidão, ou seja, sobre o barulho da multidão. Aquele homem clama, aquele homem se esforça, aquele homem grita, para que a sua voz, para que o seu pedido por compaixão pudesse ser ouvido. Talvez ele não tivesse, irmãos, a noção do que era contar com a compaixão de Deus. Segundo o pastor Jonathan Edwards, a compaixão de Deus para com o homem é uma expressão da sua graça soberana. Ele olha para nós em nossa miséria e estende a sua misericórdia, não por mérito nosso, mas por seu amor imutável e gracioso. Isso é a compaixão de Deus. Ele olhou para o cego, mas um dia olhou para a minha e para a sua vida, e nos estendeu, irmãos, graciosamente o seu amor imutável
o seu amor que nos salvou, o seu amor que nos abriu os olhos, o seu amor que mudou a nossa trajetória, o seu amor que nos tirou da beira do caminho para andarmos pelo caminho, para andarmos em Cristo Jesus. O interessante, irmãos, é que o texto ele segue e o grito, o clamor daquele homem encontra agora um empecilho, uma barreira. Verso 39 diz: e os que iam à frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós devemos observar, irmãos, que aquela mesma multidão barulhenta que lhe chamou a atenção, agora estaria a ser um empecilho, uma barreira. A sua voz estava sendo sufocada pelo barulho de muitos curiosos. E aí nós precisamos extrair daqui já uma primeira lição, irmãos. É que o cego mostrou fé, mesmo diante da oposição daquela multidão. Ele não se calou. Talvez ele tenha pensado: nossa, esse barulho eu não consigo. Mas não, irmãos, aquela era a chance, aquela era a oportunidade. Ele conhecia, ele declarou Jesus como sendo filho de Davi. Então isso, nessa declaração ele sabia que ali realmente era o enviado de Deus. Ali ele sabia que estava aquele que havia já realizado inúmeros milagres. Então ele não queria perder essa oportunidade. Então ele grita, ele clama, ele roga por compaixão. E a multidão, irmãos, não o faz calar. Ele resolve não se calar. Ele grita e grita e grita. E aí talvez na sua cabeça, por já conhecer algo de Jesus, aquela talvez fosse a sua última chance. Por isso ele não se cala. Aquela multidão, irmãos, representava todos que desejavam sufocar e silenciar a doutrina e a reputação da fé daquele homem, ou melhor, de todo homem perdido. Mas acima de tudo, o encorajaram. A oposição que se instala ali ao seu redor não o faz se envergonhar, não o faz olhar para a sua condição, mas pelo contrário, o encoraja a gritar e a clamar por misericórdia e por compaixão. E aí Lutero, comentando esse texto, ele vai dizer: quanto mais o evangelho é reprimido, mais ele cresce. Quanto mais o evangelho é reprimido, mais ele cresce. Aquele homem expõe a sua fé no filho de Davi. Aquele homem põe a sua fé, ele clama por misericórdia, ele reconhece ser Cristo, o Filho de Deus. E aquela oposição não o cala. Pelo contrário, o encoraja. O verso 40 diz: então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Irmãos, os gritos daquele cego fizeram com que Jesus parasse a caminhada, e um pedido estaria prestes a mudar a vida daquele homem. Ele foi trazido à presença de Jesus, ele foi guiado até Jesus, ele foi perguntado, lhe foi dada a oportunidade, lhe foi dada a chance de ouro. Jesus, diante daquele homem, lhe pergunta: que queres que eu te faça? Nós precisamos compreender que aquela multidão era curiosa para ver os próximos sinais, para ver se aconteceria ali mais um milagre. Será que aqueles olhos estariam diante de mais um feito miraculoso de Cristo? A curiosidade movia o coração de muitos daqueles seguidores. Eles eram ávidos por isso. Eu imagino que se tivéssemos vivido também naquela época, estaríamos curiosos para ver cegos tendo a oportunidade de voltar a enxergar, de endemoniados sendo sarados, curados. A curiosidade também iria nos tomar, irmãos. E aí ficamos a nos perguntar: que oportunidade era aquela? Você já imaginou ter uma oportunidade como aquela? O Filho de Deus lhe perguntando: o que queres que eu te faça? E aí, irmãos, a gente fica claro que no texto ele não foi para casa, ele não foi pensar, ele não foi elaborar uma lista de pedidos, uma lista de desejos, não. Aquilo que soou como resposta era a sua maior necessidade. Aquele que poderia transformar aquela realidade se colocou à disposição
para atender aquele que clamava por compaixão. E aí, qual era a maior necessidade daquele homem? Sua resposta estaria carregada de outros sentimentos. Aquele homem não desejava apenas voltar a enxergar as cores, voltar a enxergar as luzes, a sua própria sombra. O seu desejo ia além. A volta da visão, irmãos, lhe traria a oportunidade de trabalho, lhe traria a oportunidade de voltar a conviver, lhe traria a dignidade de volta, pois não estaria mais naquela rotina de dependência. A sua visão de volta lhe daria a oportunidade de uma vida normal. Ele não precisaria mais estar estendendo as suas mãos por esmolas. Ele não precisaria mais de um ombro que pudesse lhe guiar até fora da cidade, até onde passavam ali, onde tinha ali as suas estradas, e ele está rogando por esmolas. O pedido pela sua visão restaurada ia muito mais além do que apenas os olhos, as córneas voltando a enxergar. E aí, irmãos, a sua resposta é momentânea. Ele não vai pensar, ele não vai elaborar mais uma vez essa resposta. Jesus pergunta e rapidamente ele é ávido a lhe dar essa resposta, porque era a sua maior necessidade. No verso 42 nós vemos: então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então Jesus resolve atender o pedido daquele homem. E o milagre, ele vai além da restauração dos olhos físicos, irmãos. A bênção, ela foi além, ela curou os olhos da alma daquele homem. Nós vemos ao longo da narrativa, embora seja ela curta, que estamos diante aqui de uma restauração física, mas de uma restauração espiritual. Nós estamos diante de alguém aqui que somente ouvia falar de Jesus, e agora ele tinha a oportunidade de caminhar junto com ele. Agora ele era um testemunho vivo de que havia sido tocado por Jesus, mas não de forma apenas externa, mas sim de forma externa. Veremos isso, pois a sua mudança de atitude nos faz entender, nos faz compreender que o que foi mudado ali, não apenas os seus olhos abertos, não apenas a sua visão retomada. Nós precisamos entender, irmãos, que o significado da palavra fé não é somente a confiança na recuperação da sua visão, e sim uma convicção bem maior. Ou seja, o homem cego, ele reconheceu Jesus como o Messias que foi prometido por Deus. Nós também não podemos supor que essa era uma ideia confusa na sua cabeça, ou melhor, ou fosse um pedido desesperado por compaixão, para que o mestre pudesse ouvi-lo, pois vimos desde o começo que a sua confissão foi tirada da lei dos profetas, quando ele menciona Jesus como filho de Davi. A sua declaração era consciente e era consistente. Ele não trouxe aqui o termo filho de Davi para chamar a atenção de Jesus, somente isso. Não. Essa expressão demonstra a sua fé. Essa expressão demonstra que ele já havia ouvido falar de Cristo, ele já havia ouvido falar do Messias, do prometido, do Filho de Deus. E o milagre acontece. A sua voz é ouvida. Jesus tem compaixão daquela vida. A luz passou a clarear aqueles olhos. A luz que passou a clarear aqueles olhos não foi apenas, irmãos, a que trouxe cor às coisas. A luz que brilhou em sua vida foi a luz de Cristo. Aquele homem passa a enxergar agora não apenas com olhos naturais, mas agora passa-lhe a enxergar com olhos espirituais. João registra no capítulo 8, versículo 12, as palavras de Cristo, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz que agora aquele homem passa a enxergar, que lhe fazia muita falta, lhe é dada, mas essa graça, ela vai além. Aquele homem passa a enxergar não apenas essa luz que os nossos olhos enxergam, ele passa agora a enxergar, ele passa agora a ser abençoado pela luz do mundo, pois Cristo Jesus tocou a sua vida. Cristo Jesus restaurou, transformou a sua vida. Interessante, irmãos, o quanto a obra milagrosa de Cristo, ele salva aquele homem por meio da fé. Jesus o surpreende, entregando a ele bem mais do que ele estava a esperar. Aquele homem
que pedia que a sua vista fosse restaurada, ele recebe bem mais. A graça, ela foi além. A graça lhe curou não só os olhos físicos, mas lhe curou os olhos da alma. Essa graça, irmãos, lhe tiraria da beira do caminho e lhe colocaria no caminho. Aquele homem que só ouvia falar de Jesus, agora teve a oportunidade de caminhar com ele. Foi uma transformação, foi uma conversão. E o verso 43 diz: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Alguém que estava à margem do caminho, agora encontra o caminho para a sua vida. Aquele milagre, irmãos, glorifica a Deus, que era na verdade um dos cumprimentos, era um dos objetivos dos milagres. Era fazer com que as pessoas compreendessem que Jesus era o enviado de Deus. Um dos objetivos dos milagres era glorificar a Deus. E esse aqui cumpre o seu propósito. O povo, ele crê. Eles não aplaudiam apenas um feito, eles reconheceram ser um feito de Deus. Aquela multidão, irmãos, que antes fazia barulho e impedia o homem cego de falar, agora, após ver a sua gratidão ser manifesta por meio da sua postura, porque ele passa agora a glorificar a Deus. Aquela multidão, que no momento era oposição, agora se junta a ele, um coro de gratidão. Isso nos mostra, irmãos, que uma vida cristã deve ser um espelho para todos os outros indivíduos, para mostrá-los a verdade, a verdadeira vida e conduta de um cristão. Como Cristo mesmo declarou em Mateus capítulo 5: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aquele milagre, irmãos, contagiou a todos. Aquele homem convertido contagiou a todos. Uma multidão que em momentos anteriores mandava ele se calar, agora se junta a ele. A mudança de postura. Ele não mais levantava suas mãos pedindo esmola, agora ele levantava suas mãos para agradecer ao Senhor. Ele agora levantava suas mãos para glorificar a Deus. Aquele homem que foi encontrado, que foi tocado por Cristo, a sua vida em poucos instantes foi transformada, capaz de fazer com que aquela oposição olhasse para aquele homem e o visse agora de forma diferente. Aquela multidão passa a glorificar a Deus junto com o ex-cego, aquele que não mais estaria em uma situação vergonhosa ou vexatória. Nós estamos diante, irmãos, de mais um milagre de Jesus, mas não apenas um milagre físico. Nós estamos diante da mudança de um quadro de alguém que estava condenado, mas que acabara de ser salvo. Estamos diante de um milagre não apenas físico, alguém que estava nessa situação de condenação, que agora acaba de ser salvo. Não estamos diante de alguém que teve apenas os olhos curados, mas que teve a sua alma liberta. Nós estamos diante de alguém que não precisa mais mendigar, pois o valor mais precioso que poderia juntar nessa terra, pedindo esmolas, não poderia se comparar com o presente que lhe foi dado, a graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O que aquele homem agradece, irmãos, não é comparado a tudo aquilo que ele poderia juntar pedindo esmola, mesmo que passasse ali todos os dias do ano e todos os dias da sua vida. Aquilo que lhe foi presenteado, aquilo que lhe foi dado graciosamente, vale muito mais do que prata ou ouro. O que a Escritura diz: precioso sangue de Cristo. Aquele homem passa a entender, irmãos, Cristo, passa a seguir Cristo, passa a ser um servo de Cristo, passa a ser um seguidor de Cristo, por compreender ali não apenas
não meramente um milagre físico, mas o milagre e a mudança de vida que lhe foi proporcionada. Aquilo que lhe foi dado não foi apenas o abrir dos olhos, aquilo que lhe foi dado foi uma nova vida. Ele passa a agradecer, irmãos, juntamente com aquela multidão. E aí nos parece que a palavra gratidão, irmãos, norteia o final dessa história e o começo de uma nova. Foi assim um dia conosco? Foi assim um dia conosco, irmãos. Um dia nós estivemos agradecendo até pelo vento que nos soprava. Lembra da expressão primeiro amor? Lembra da nossa conversão? Quando éramos ávidos, quando éramos ágeis, abria nossa boca e até pelo vento que nos soprava nós éramos gratos. Nós continuamos assim, irmãos? Somos capazes de perceber o agir de Deus sobre nossas vidas? Somos capazes de perceber o seu cuidado? Somos capazes de perceber a sua provisão? Somos capazes de perceber o seu amparo, a sua direção, a sua correção? Nós conseguimos, irmãos, enxergar diariamente a sua misericórdia nos sustentando e nos perdoando? Você percebe quanta coisa nós precisamos perceber? Você percebe quanta coisa nós temos para enxergar e agradecer por cada um desses instantes? E a pergunta é: nós temos sido gratos ou ingratos? Nós temos oportunidades de sobra para demonstrarmos a gratidão, juntamente com outra multidão que também foi tocada pelo Senhor. Mas como nos comportamos, irmãos, diante daquele que tudo isso aqui que já foi mencionado nos estende graciosamente diariamente? Amparo, consolo, conforto, proteção, provisão, livramento. Como nos portamos diante desse Deus que graciosamente nos presenteia? Outro aspecto que podemos extrair do texto, irmãos, foi o barulho da multidão. Nós vimos no relato da história que aquela multidão tentou abafar a voz daquele cego, mas ele não se calou. Ele continuou a clamar por compaixão. Daí nos vem a pergunta: que influência o mundo tem sobre a nossa fé? Quando nós clamamos e o mundo diz: se cale, que influência o mundo tem sobre a nossa fé? Com que força o mundo tenta nos calar? Será que nós agimos como cego e continuamos professando a nossa fé? Ou nos envergonhamos e nos calamos diante do barulho do mundo, irmãos? E olha que nós estamos vivendo dias onde essa sociedade torna-se cada vez mais barulhenta, onde cada vez ela mais tenta calar a voz daqueles que professam a genuína fé. Nós veremos isso com uma maior frequência. E como estaremos nós? Como um cego, continuando, clamando, clamando e clamando? Ou nos envergonharemos, irmãos? Ou estaremos encabulados diante dessa oposição do mundo? E aí a gente não pode esquecer o que a Escritura fala para aqueles que são excessivamente tímidos, para aqueles que são encabulados. 2 Timóteo capítulo 1, versículo do 7 ao 9 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo: não se calem, se juntem a mim e a outros que estão pagando preço por pregar o Evangelho. Não se encabulem diante da zoada, diante do barulho do mundo. As multidões virão, irmãos, e irão querer que nos calemos. Isso pode ser na sua família, isso pode ser no seu ambiente de trabalho, isso pode ser no seu grupo, isso pode ser nos grupos de WhatsApp.
Daqui a pouco você vai ser tirado daquele grupo, porque só bota lá versículo, porque só posta versículo, porque só posta pregação. Alguém vai dizer, vamos tirar ele. Ou melhor, vamos criar um grupo, vamos deixar ele só para... E vão tentar nos calar. Mas não esqueçamos da postura do cego. Ele continuou demonstrando a sua fé mesmo diante de uma multidão barulhenta. Estaremos nós encabulados, irmãos? Estaremos nós tímidos diante dessa multidão? O próprio Jesus falando, isso está registrado em Marcos capítulo 8, verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória que seu Pai com os santos anjos. Quantos de nós, irmãos, nos privamos de falar do Evangelho, do amor de Deus, da sua lei? Quantos de nós nos comportamos como crentes apenas aqui e aos domingos, enquanto a multidão nos cala? E às vezes não é nem uma multidão, às vezes é um pequeno grupo onde a gente convive e a gente tem vergonha de falar. Às vezes a gente tem vergonha de professar a nossa fé. Imagine se for a multidão. Aí é que não nos cala, aí é que não falaremos nada mesmo. Aí é que estaremos corados de vergonha. E a gente não pode esquecer que o próprio Cristo, Ele não vai amar os encabulados, os envergonhados, aqueles que se intimidam de pregar a sua palavra, aqueles que se intimidam de falar a verdade. Na verdade, Ele vai dizer: o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mas o que fazer, irmãos, para termos essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez de falar da palavra do Senhor? O que fazer para demonstrar essa gratidão, sendo nós frutos também deste milagre? Nós entendemos que a gratidão demonstrada por aquele que foi curado não foi algo momentâneo. Ele passa a seguir a Jesus Cristo pela caminhada. A sua vida, irmãos, havia sido transformada por fora e por dentro. O seu interior e o seu exterior sofreram mudanças. E todos nós um dia já fomos transformados. E aí nós somos convocados pela Escritura a percorrermos um caminho de crescimento, um caminho de amadurecimento, de algo constante. Nós não fomos chamados apenas para agradecer uma única vez pelo dom da vida e pela salvação. Isso que fazemos hoje, ou seja, atender à santa convocação de Deus, é um privilégio, irmãos, que temos de mais uma vez renovar a nossa gratidão e de mais uma vez dizer: Senhor, muito obrigado pela compaixão, obrigado por sua graça sobre nós. Isso que estamos fazendo domingo após domingo. Estaremos agora diante da santa ceia do Senhor, estaremos relembrando os feitos de Deus, estaremos relembrando o sacrifício de Cristo, estaremos dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me transformou, porque o Senhor me resgatou. E como fazemos isso, irmãos? Com cara de choro. Como fazemos isso? Sem brilho nenhum no olho. Como fazemos isso? Um louvor insípido, sem gosto, sem graça. Como demonstramos a gratidão, irmãos? Lembra daquele companheiro que foi lhe entregar lá o presente do amigo secreto, a caixa de lenço? Parece que a gente reage dessa mesma forma, como se a gente estivesse recebendo do Senhor uma caixa de lenço. Mas preste atenção o que recebemos do Senhor. Atente, igreja, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele continua a fazer por nós, e como anda a nossa gratidão. Parece, irmãos, que é um peso servir ao Senhor. Parece que muitos de nós nos comportamos como ainda carregando os nossos próprios fardos, quando Cristo já nos libertou, quando Cristo já trocou esse fardo pesado, quando Cristo já pagou a nossa conta. E olhe para a nossa vida, muitas vezes vivemos e convivemos como pessoas mal agradecidas, como quem vive apenas recebendo caixas de lenço, não menosprezando o lenço, ele é extremamente útil,
Mas entendam o que eu estou falando. Como se a gente estivesse recebendo apenas a migalhas do Senhor, quando na verdade, se nos aprofundarmos para a Escritura, aquilo que nos foi dado, irmãos, nem se compara a ouro e a prata. E por que agradecemos como agradecemos? E por que nos comportamos como nos comportamos? Até parece que não nos foi transformado nada. Até parece que não nos foi mudado nada. Até parece que estamos apenas cumprindo aqui um ritual. E não temos o real entendimento do que é estar aqui, irmãos. Atendendo a convocação de Deus. Embora seja um momento solene, mas não quer dizer que é um momento triste. Aquele homem glorificou junto com a multidão. Ele sai pelo caminho, aquilo se torna contagiante. Nós entendemos o real privilégio que temos aqui domingo após domingo, ou isso também é um peso para nós? Nós temos a oportunidade de testemunhar para o mundo, irmãos, aquilo que estamos fazendo aqui, demonstrar obediência, e como as pessoas nos veem, nos achegando para esse ajuntamento. Nós somos chamados a uma constância, nós somos chamados a um progresso, a um crescimento. A Escritura nos mostra isso. Por fim, irmãos, nós ficamos a imaginar o quanto tenha sido gratificante aquele encontro, onde um dos personagens saiu transformado, onde esse recebeu bem mais do que esperava, onde os seus olhos viram a luz do mundo, onde os seus corações gratos agora louvam por muito mais do que aquelas moedas que alegravam o seu coração de forma momentânea. Aquele homem louva pelo tesouro que lhe foi dado por toda a eternidade. Irmão, ser grato é o mínimo que ele, eu e você, nós devemos ser, pois nós já vimos a luz sobre nós, nós já fomos alcançados pelo milagre de Cristo. Gratidão é o mínimo que devemos ter diante desse Senhor gracioso, amoroso, que nos chama, que nos convoca para receber um louvor e uma adoração. Martin Lloyd Jones, ele diz: a gratidão a Deus não é apenas uma resposta às suas bênçãos, mas é o reconhecimento constante de que tudo o que somos e temos provém dele. Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos não por aquilo que o Senhor nos faz e nos concede diariamente, mas sejamos gratos por aquilo que Ele fez eternamente. Sejamos gratos, irmãos, porque nós fomos libertos. Sejamos gratos porque nós fomos salvos. Sejamos gratos porque nós somos escolhidos. Sejamos gratos porque o Senhor pagou um alto preço. Ele resolveu nos amar. Sejamos gratos por isso. Aquele homem louvou e o seu louvor contagiou aquela multidão. Como tem sido o nosso contágio? Às vezes a gente não consegue contagiar nem o nosso vizinho, nem quem está do seu lado. Às vezes o irmão ou a irmã no louvor derrama uma lágrima, a gente do lado diz: oxe, que foi isso? É a alegria do Senhor, irmãos. A Bíblia diz que a alegria no Senhor aformoseia o rosto. Não quer dizer que você foi convertido, você se tornou bonito, não. Você pode continuar sendo feio também. Mas aformosear o rosto significa uma mudança de atitude. Significa que você vive a alegria do Senhor. Significa que você não esquece, em instante algum, aquilo que lhe foi dado. E mesmo quando a tristeza lhe tirar o sorriso do rosto,
e mesmo quando o peso dos pecados nos tirar, nos fizer decair o semblante, a gente também não pode esquecer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Irmãos, então nós temos motivos de sobra para louvar, para agradecer pelo maior milagre que o ser humano pode presenciar. Não é só a abertura dos olhos, mas é a abertura dos olhos da alma. E todos nós aqui hoje temos esta oportunidade de louvar a Deus, de reconhecer que o maior milagre nos já foi feito, que foi a salvação das nossas vidas. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por mais uma vez termos o privilégio de ouvir a sua voz. Ó Pai, nós queremos te agradecer. Nós cantamos na manhã de hoje de que o Senhor é imutável, de que o Senhor não muda. E o mesmo louvor que o Senhor ouviu dos lábios daquele cego, daquela multidão curiosa, daquela multidão que num momento foi empecilho, mas no outro juntou-se num coro de louvor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor também esteja atento para receber o louvor e a adoração deste povo. Povo este, ó Deus, que às vezes esquece que também foi fruto de um grande milagre, que também foi fruto do maior milagre, que foi a restauração, que foi a nossa escolha, ó Pai, que foi mesmo sem nós merecermos, sem existir em nós mérito nenhum, o Senhor escolheu, o Senhor decidiu nos amar, nos faz viver a alegria do Senhor, nos faz, ó Deus, estarmos a cada instante, reconhecer o Senhor em nossas vidas. Se nós fôssemos contar as bênçãos recebidas, nós contaríamos e não chegaríamos ao fim. Restaura em nós, ó Deus, a alegria de servi-lo. Restaura em nós, ó Deus, a alegria de louvá-lo. Restaura em nós, ó Deus, a alegria de viver para a tua glória. Pois esse é o princípio, é o objetivo das nossas vidas, é viver para glorificá-lo. Por isso, te pedimos, restaura em nós esta alegria, ó Deus, que por N motivos, ela nos foge do rosto, ela nos foge do coração, por motivos ou outros, ela nos impede de nos apresentarmos como verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Cristo Jesus, aplica a tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Realiza mais este milagre na vida daqueles que ainda estão à beira do caminho, na vida daqueles que ainda mendigam as migalhas do mundo. Se porventura alguém que esteja nos assistindo, Deus, esteja na mesma situação daquele cego, transforma-lhe o coração para que ele também venha clamar, para que ele também venha reconhecer ser o Senhor, o filho de Davi, ser o Senhor, o governante do universo, ser o Senhor, o governante de suas vidas, e possa testemunhar tão grande milagre, se juntando a uma multidão que também louvará-te, ó Deus. Em Cristo Jesus, é assim que nós agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém.